A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre a besta, ali no livro de Apocalipse. Quando fala besta, significa uma nação que se interfere com a palavra de Deus. Então, no capítulo de Daniel, no capítulo 7, fala sobre 4 reinos, cada reino representado por um animal. Então, um animal representa uma nação. Em Apocalipse fala sobre a besta que surge do abismo. Isso tem Apocalipse no capítulo 11, aí no verso 7. Essa besta é identificada como sendo a nação francesa, ali na época da sua revolução. Porque a França, o ideal da Revolução Francesa é fazer uma nação sem religião. Por isso que foi queimado ali a Bíblia e vários livros religiosos. Então a intenção é banir a religião da nação. Por isso que se encaixa perfeitamente como sendo a besta que surge do abismo. Afinal de contas, a Revolução Francesa levou a França a um caos total. E a Bíblia também fala sobre a besta que surge do mar. Essa besta é identificada como sendo o poder papal. Então houve ali o poder romano, que perseguia duramente os cristãos. Depois passou uma transferência de Roma pagã para Roma cristã, porque Constantino se diz convertido. Mas nós sabemos que a igreja perseguiu duramente também os cristãos, aqueles que defendiam a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia também ela fala sobre a besta que surge da terra. Então a besta que surge da terra ela é identificada como sendo os Estados Unidos. Porque ele fala que essa besta ela tem a aparência de um cordeiro, mas fala como dragão. Isso tem Apocalipse no capítulo 13, a partir do verso 11. Então nós sabemos que os Estados Unidos ele surgiu como uma nação protestante. Aliás, ele surgiu fugindo de perseguição religiosa. E ele fundou um Estado livre. Um Estado onde a pessoa tinha todo direito de culto, todo direito de crença. Porém, fala que essa nação finalmente ela fará como dragão. Essa nação ela se tornará perseguidora. Ela se tornará perseguidora dos cristãos. E ela fará isso fazendo uma imagem da besta. Essa besta que fará a imagem é a primeira besta. Então a nação dos Estados Unidos se tornará semelhante ao papado. Por isso que fará uma imagem da besta. Quando o mundo protestante receberá apoio do Estado para fazer as suas vontades, então será feita a imagem da besta. Isso começará nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos passará a perseguir os cristãos, mas ele fará isso apoiado pelos próprios cristãos, pelos próprios protestantes. Isso acontece porque os protestantes da nossa época vai se envolvendo cada vez mais com política. E nós sabemos que o reino de Deus não é desse mundo. Então, quando o mundo protestante começa a buscar apoio do Estado, aí já começa a ter os sinais que será feita a imagem da besta. Inclusive no nosso país, o atual governo, ele tem essas tendências, é uma tendência messiânica, uma tendência religiosa, porque ele foi eleito muito pela nação protestante, por muitos protestantes. Ele foi apoiado pelos protestantes da nação, do nosso país. É interessante que ele usou até versos bíblicos, usou a palavra de Deus para fazer campanha. Então aquela palavra que diz, conhecerei a verdade vos libertará. Atualmente ele deu uma declaração, então ele disse que ele está no governo porque foi vontade de Deus. Claro que ele deu a entender tudo isso. O que acontece é que no mundo há uma tendência para haver um governo teocrático no mundo. É como foi na nação de Israel. Isso seria até muito bom, porém nós sabemos que isso é uma farsa do inimigo. Porque o inimigo ele quer tomar o lugar de Deus. Então o inimigo, a pretensão do inimigo é governar o mundo. Isso ele fará quando os protestantes
ele se unir com o Estado, se unir com a política. Porque se os protestantes se unirem com a política, aí dará ao mundo uma sensação de que o mundo está sendo governado por Deus. Porém, a palavra de Deus fala que esse sistema de governo se voltará contra os verdadeiros cristãos, como aconteceu no passado. Então, nesse caso, quando os protestantes se unirem com o Estado, se unirem com a política, aí será feita uma lei, e essa lei apoiará a primeira besta. Por isso que fala ali em Apocalipse, no capítulo 13, ali a partir do verso 12, a mesma partir do verso 11, falar que essa besta, a besta que surge da terra, fará o mundo adorar a primeira besta. Então essa lei que será feita através da união entre os protestantes e o mundo político, essa lei será uma lei que dará autoridade à primeira besta, uma lei que estará dando autoridade ao papado. Por isso que o mundo protestante ele se prostrará perante o papado. Portanto, é muito importante a gente ter entendimento das profecias, para que nós não venhamos a, de repente, apoiar esse sistema, que será o sistema que o inimigo de Deus estará implantando nessa terra. Que nós não venhamos a unir, não com o Estado, mas unir com o inimigo de Deus.